Olá pessoal, esta é a voz que vai narrar o vídeo. Não se assustem, obrigado. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Newton Zaniboni, do NZ Drones Aeromodelismo. A primeira coisa que nós temos que fazer quando queremos fazer waypoints é 1. Ligar o rádio. Não há necessidade de ligar o drone, apenas o rádio, ok? Por quê? Porque através do rádio é que nós faremos todo o projeto de waypoints. Vocês notarão isso claramente durante o vídeo. Eu vou tentar ser o mais didático possível para facilitar. E no final eu coloco um filme, como é que foi o resultado desse projeto, ok? Saliento que este filme serve tanto para o Air 3 como para o Mini 4 Pro, o novo, ok? Então vamos começar. Notem que ao ligar o rádio nós entramos aqui, abre essa tela e nós entramos em conexão wide aqui. Em seguida, vamos aqui para cima no lado direito, câmera, view. Espera o drone então, espera a tela abrir, e aí ela vai abrir essa tela aqui, óbvio que não vai ter imagem, né? Vocês notam que ela abre esse mapa. E é nesse mapa que nós iremos começar a trabalhar, tá? Porque eu primeiro, através desse mapa, eu toco nele, né? E vou pegar e achar a região onde eu quero utilizar, onde eu vou utilizar o meu drone, onde eu vou fazer a programação de voo. Então eu sou aqui de São Paulo, na região de São Bernardo do Campo, tá? Notem o seguinte, nesse momento eu coloco aqui, aperto o botão de satélite. Por quê? Porque aí eu abro essa imagem, eu abro a imagem com a foto, e isso facilita a localização do ponto onde eu quero trabalhar. E está aqui o ponto, normalmente este ponto, que normalmente eu vou, né? A gente coloca na posição melhor possível, na melhor aproximação possível, e daí eu aperto o botão do waypoint, que fica aqui do lado esquerdo. Ela vai abrir essa tela embaixo, e aqui eu vou começar a colocar ponto a ponto, todos os pontos. É só colocar na sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Note que embaixo também vai entrando os pontos, embaixo aqui a tela vai entrando os pontos. Pronto, eu achei 8 pontos aqui. Bom, e aí, o que eu posso fazer com isso? Ok? Primeira coisa, clico no ponto 1, ele vai abrir essa tela aqui, ó, onde vai ter todo esse tipo, todas essas coisas que você pode fazer. Escolher, por exemplo, aqui na câmera, eu quero fazer o que com ela? Tira uma foto, começa a gravar, então eu começo a gravar. Aí eu venho para a altitude, eu posso alterar a altitude aqui, mexendo aqui embaixo. Olha aqui, nessa bolinha aqui embaixo, né, nessa esferazinha aqui. Então, eu reduzi para 30 metros. Qual a velocidade que eu quero que o drone vá? Aqui ele abre uma opção, esse Global Seed, põe Custom, e aí eu simplesmente aumento ou diminuo a velocidade. No caso, aumentei para 7,7 metros por segundo. Quando eu pego aqui o Follow Course, onde que eu quero que o drone embique? Eu vou novamente no Custom e vou alterar o ângulo que eu quero. Notem, quando eu faço isso, altera aqui em cima. Tá? Olhem bem como ela vira. Tá vendo a ponta? Vocês conseguem ver aqui no ponto 1. Tá? Ok, agora eu vou para o GIL. Alterei um pouco novamente, deixei em outra posição e venho para o Gimbal. Que posição que eu quero? Então eu quero também, do mesmo modo, eu faço o Custom aqui, ó. Aí eu abaixo o Gimbal. Eu deixo o Gimbal para baixo. Certo? Quanto tempo eu quero que ele fique parado aqui? 4 segundos. Eu vou deixar o zoom manual. Pronto. O primeiro ponto está ok. Ele já está marcando aqui que vai gravar. Vou para o segundo ponto e faço a mesma coisa. Câmera. O que eu quero que faça? Tire uma foto. Eu quero que ele vá a que altitude? Eu quero que ele suba, que ele vá para 86 metros. A velocidade dele, novamente eu coloco aqui ó, no Custom, e aumento ou diminuo a velocidade. Eu quero que ele vá a 4,6 metros por segundo. Eu quero que o gimbal vire para outra posição. Novamente, entro no Follow Course e mudo a posição. Eu deixei o gimbal na mesma direção, tá? E aqui eu coloquei o gimbal para baixo também. Né? Quando é negativo, é para baixo. Deixo o manual zoom, ou então eu coloco em alto. Ele vai pegar os pontos anteriores e posteriores. E eu quero que ele fique zero ali. Eu não quero que ele passe direto, ele não vai parar ali. Ok?
Então vocês notam que é o passo a passo. Agora eu vou para o ponto 3 e faço exatamente as mesmas coisas. Quero que ele grave, eu quero que ele vá para uma altitude, eu posso calcular aqui, mantenha a altitude de 50 metros, eu quero que ele altere a velocidade, que ele vá para 5,2 metros por segundo, eu quero alterar o posicionamento para onde ele vai olhar, então eu quero que ele vá para 40 graus, notem lá em cima como mexe a bolinha, né? O ponto que ele vai olhar. Eu quero que o gimbal reduza para 64 graus, por exemplo, então é para baixo. O zoom é manual, mantém o zoom manual, e o tempo que eu quero que ele fique parado ali, eu não alterei, mantive. Tá? Vou para o ponto 4 agora, e novamente a mesma coisa, todos os pontos. Né? Eu quero que ele... Não, eu quero que ele tire uma foto? Sim, eu quero que ele vá a 50 metros de altitude, eu quero que ele faça uma velocidade de 5,3 metros. Não, vamos reduzir. Para 1,2. Pronto, reduzir a velocidade. Eu quero que agora ele mude de posição. Percebam uma coisa, quando eu vou para cima ou para baixo, aí vai alterar como, para que lado ele vai virar. Tá? Para que lado ele vai encarar, se para o lado direito, para o lado esquerdo. Então isso é importante. Quando vai para um lado, é positivo, ele vai para um lado, negativo, ele vai para o outro lado. Então daí umas imagens bem legais. Né? Notem aí que, novamente, agora eu estou no ponto 6, e assim sucessivamente, ponto a ponto, eu vou colocando do modo que eu quero fazer. Tá? Vou alterando tudo, é bem simples. Então, primeiro, eu cheguei, coloquei, altero tudo que eu preciso, vou subir para 112 metros, 116 metros agora. Eu quero que ele aumente, vamos lá, ele suba para 9,8 metros por segundo. Eu quero que o gimbal gire, né, que é a frente do drone, vá para 25, 71 graus, ele vai virar para um outro lado. Ou seja, no momento que ele vai de um lado para o outro, de um ponto a outro, ele vai já levando o gimbal para essa posição. Quero que o... Mudei novamente, você pode ver que eu vou fazendo uma mudança do jeito que eu quero. O zoom é manual e o tempo que eu quero que ele fique 4 segundos parado nessa posição. Ok? Desculpa. Normalmente eu faço isso ponto a ponto, cada ponto, né? Eu poderia ter feito menos pontos, mas eu acho que assim eu deixo mais explicado, passo a passo, fica mais fácil vocês entenderem como é simples fazer isso daí. Observe uma coisa aqui também, mesmo que eu estou fazendo aqui no passo a passo, observe que tem aqui o Apply to All. Aqui, nesse ponto aqui, à direita, tem o Apply to All. O que significa isso? Significa, por exemplo, que se eu colocar 4 pontos, por exemplo, em linha reta, um do outro, a 90 graus. Então o que acontece? Eu posso falar que eu quero que todos os pontos ele vá a 120 metros, vire o gimbal para 30 graus e mantenha sempre avançando na direção do drone e que ele vá com uma velocidade constante. Eu faço o primeiro e coloco que aplique em todos os pontos que eu quiser. Então os desenho os 4 pontos e falo, todos eles vão ser iguais. Geralmente eu faço isso, ele vai decolar, ele vai se dirigir ao ponto, vai subir a altura que eu quero, e daí ele começa a fazer tudo. E isso é muito importante, tá? Então aqui eu continuo, né, fazendo as modificações, observando aqui como que vira, né? Só para vocês terem uma ideia de como é que fica isso daqui, tá? Baixando o gimbal, posso subir o gimbal, né? Não fiz isso. E aumentando, diminuindo o tempo, não quero que faça nada. Aqui eu já estou terminando o projeto, já estou em 8, observem, já estou em 8, tá? Quando você chega em 8, eu quero que tire uma foto, eu quero que ele vá a 50 metros de altura, eu quero que ele... E assim por diante, eu quero que ele vá a uma velocidade maior ou menor, mantive a velocidade, eu quero que ele encare, por exemplo, para que lado que eu quero? Eu não quero nada, eu vou manter a direção dele normal, vou descer o gimbal, certo? E vou falar que ele vai parar aqui nesse ponto 5 segundos. Pronto. Já fiz tudo o que tinha que fazer. Porém, eu tenho uma outra alternativa também. Né? Se eu apertar os 3 pontos aqui, né? Olha, aqui eu estou fazendo uma análise desse ponto, né? Estou fazendo a análise do ponto 8, ok?
Eu consigo fazer isso olhando tudo, né? Só para vocês terem uma ideia como é que fica, tá bom? Aí eu aplico a seta aqui, ó, volto para todos os pontos que eu tenho, ok? E aqui então eu tenho o ponto e salvo. Está aqui o desenho, salvo, posso salvar como, etc. Né? Eu apertei aqui no salvar, ok? Salvou. Já está aqui salvo para que eu possa utilizar. Entenderam como é que faz? Posso simplesmente salvar, salvar esse ponto voando. O voo que estou fazendo eu posso salvar, ok? E ele fica salvo para futuras utilizações, que é muito legal, tá bom? Só para conferir, observe esse ponto verde que aparece aqui na tela, esses 3 pontos aqui. Na hora que você clica, ele abre uma nova tela, tá vendo? Onde você tem a velocidade, você tem a câmera em 1 e 3 vezes. Isso aqui muda, altera a velocidade com que a câmera fotografa, a velocidade de foto ou de gravação da câmera. Certo? Isso é outra possibilidade do drone em fazer as coisas. Então aqui você pode aumentar toda a velocidade dele. Eu quero que toda a velocidade que não foi colocada tenha alguma velocidade. Eu posso alterar isso aqui em 2 ou 3 vezes, 3 a 9. Tá? Eu posso colocar do jeito que eu quiser. Vou manter aqui de 1 a 3 vezes, né, a câmera. Aqui, ó, o que vai acontecer? O que vai acontecer quando ele chegar num determinado ponto? Ou no ponto final, né? Eu vou manter ele parado no ponto. Eu vou fazer com que ele dê um RTH. Eu posso fazer com que ele pouse nesse último ponto. Ou então que ele volte. Pode ser o ponto inicial ou qualquer um dos pontos que você programou como waypoint, ok? Isso não tem problema. Ele volta para qualquer ponto. Isso é fundamental, você pode escolher o drone. No caso aqui eu vou selecionar o RTH. Quando chegar no último ponto, ele vai para RTH. Ok? Isso fica bom, porque ele dá o retorno imediato, tem o retorno inteligente. O retorno. Certo? Over eu não vou colocar não. Certo? Então estou realmente mostrando todas as opções. Aqui, ó, nesse ponto que eu mostrei agora é o seguinte: se ele perder o sinal, eu quero que ele pouse, eu quero que ele volte, eu quero que ele fique parado. Não, eu quero que ele continue. Ou seja, mesmo que ele perca o sinal, ele vai continuar até o próximo ponto. E aí eu estou dizendo que o start point dele é 1. Como eu posso colocar também qualquer um deles, eu posso fazer com que ele comece no 5, eu posso começar, então, mas eu quero que ele fique no 1. Né? Qualquer um deles eu posso escolher no 3, posso escolher no 4, em qualquer um deles. Mas eu vou colocar o start point. Então, depois que você fez tudo isso, o próximo passo vai ser o quê? Salvar esse tipo de coisa no mesmo lugar que você salvou da outra vez, tá? Você vai lá e salva no mesmo lugar. Você pode salvar como, você pode evitar salvar, salvar e acabar. E é isso aí. Agora, vamos ver como que fica o voo. Como é que esse voo ficou, tá? Vamos lá ver. Aí começa a decolagem, tá? Esse é o ponto de decolagem. Na tela aparece, você puxa aquele ponto lá na tela, você entra lá naquela parte de waypoints, ele abre a tela, você escolhe a tela que você quiser e imediatamente ele já aparece lá. E você faz tudo no automático, ele já vai te dar a tela e vai dizer, pode decolar? Ele faz a decolagem automática, como vocês estão vendo aí. Ele decolou automaticamente, eu não vou fazer mais nada agora. Observe que ele vai chegar a uma determinada altura, ele ainda não está no primeiro ponto. Aí vai se dirigir ao primeiro ponto, tá? Já se direcionou, está se dirigindo ao primeiro ponto e ali tem todas aquelas colocações que eu fiz. A que altura ele deve começar, a que altura ele vai, para onde a câmera irá se direcionar. A câmera irá se direcionar, ela posso baixar muito rápido o gimbal, né? Vocês percebam que ele está virado, a câmera está virada numa direção, ou seja, o drone está virado numa direção, mas ele está caminhando de acordo com o ângulo que eu dei. Certo? Ele está caminhando e ganhando altura. Observe que ele está ganhando altura. Ele vai para o outro ponto. Aí, se ele tiver programado para parar, ele para. Se não, por exemplo, nesse caso, ele continua. Ele vai virando a câmera, percebam, para aquele outro ponto que eu direcionei. Tá? Ele vai virando a câmera e já vai subindo e ganhando altura. Percebam. Aí, ó. Chegou nesse ponto, ele vai parar durante um período de tempo, ele já começa a se direcionar. Ok? Daí ele vai, depois do tempo que ele fica parado, ele inicia o movimento e vai para o outro ponto. Também sempre
com a câmera voltada para onde eu programei que ela ficasse voltada. Ok? Então isso é muito legal nesse drone. Você pode colocar qualquer ponto que você tenha interesse. Aqui, por exemplo, ele passou no ponto e já mudou. Era um ponto que não tinha nenhum intervalo de tempo gravado nela. Aqui ele já começa a perder altura, não houve movimentação, aqui já começa a movimentação programada. Ele começa a descer girando a câmera para aquele outro ponto onde nós viramos. Ele perde a altura, olha que coisa interessante. Se for de um lado ou do outro, ou positivo ou negativo, ele vai para um lado ou para o outro, ou para a esquerda ou para a direita. Ali tem um drone que está acompanhando, né? O meu droninho, inclusive, é o outro drone que está acompanhando. Novamente ele ficou um tempo parado, já vai começar a direcionar a câmera para o outro lado, observe. Baixando o gimbal muitas vezes, olha, ele já começa a baixar o gimbal no ângulo que foi predeterminado. Vai parar no ponto, observe, para no ponto tempo que foi designado para ficar parado. Está aí paradinho, ele começa a se preparar para ver que ele tem um pequeno movimento, observe. Ele faz o primeiro movimento inicial e começa a se dirigir para o próximo ponto. O próximo ponto, na verdade, eu não coloquei nenhum intervalo entre eles, então vocês vão notar que subiu o gimbal, começa a avançar, parou ali, opa, nesse ponto sim, tive um intervalozinho sim. Mas os outros pontos vai ser direto, observe que vai ser direto. Olha aí, ele começa a avançar novamente, sempre apontando a câmera para onde eu mandei, ele está indo de lado, o drone, né? Na velocidade que foi determinada, isso é muito importante. Ok, olha como ele voa bem, né? Como ele vai tranquilo. E vai se dirigindo então ao outro ponto, ao outro waypoint dele. A distância que for, ok? A distância que você quiser colocar, né? Lógico, dentro do mais correto possível. Isso é muito importante, tá? Isso é fundamental você manter uma distância que você quiser mais segura. Observe que nesse ponto o drone realmente se afasta bastante, né? Ele vai com a câmera virada para a direção contrária ao voo. Observe bem, ele vai avançando numa boa. Lógico que você tem que observar tudo, né? Esse drone, o Air 3, ele tem a vantagem de ter os sensores. E os sensores estavam ativados, tá? Mas eu programei por segurança uma altura boa, para que ele pudesse voar tranquilo. Aqui ele já chegou no outro ponto. Observe que ele baixou o gimbal novamente, aí ele para, ele vai começar a se posicionar para o próximo ponto. Uma coisa legal desse drone é que ele faz o caminho meio curvado. Então é bem bacana. Ele já começa a se dirigir ao último ponto, ao oitavo ponto. Observe que ele já começa a avançar para o oitavo ponto. Observe que o gimbal começa a subir lentamente, né, numa boa, na velocidade que foi designada a ele. Então ele vai para aquele último ponto, onde ele vai chegar lá. Está gravando direitinho. Olha como o gimbal sobe legal. Dá aquela subida bacana, né? E vai chegar então nesse oitavo ponto, onde ele está, dentro da sua programação normal, né? Está aí chegando no oitavo ponto. Okay? Chegou lá. E o que estava programado? O Return to Home, RTH. E lá vai ele então para o retorno. Ele já faz o caminhamento agora dentro de sua programação, mas ele não vai pousar, não vai ficar sobre, não. Ele vai voltar para de onde ele decolou. Nem no primeiro ponto é de onde ele decolou, certo? Sempre aquela característica do Air 3, né, que ele vai se aproximando, ele desce, ele não vai sempre na mesma altura até o ponto do Return to Home, né? Observe que ele já faz essa descida, ele começa a se preparar, se alinha, começa a se alinhar e finaliza, então, continua a descida até a finalização. É um drone muito legal, muito bacana mesmo. Um dos melhores drones, né, que eu acho que existem, né? Lógico que existem os maiores, mais poderosos, mas esse drone é muito bom. Observe que a câmera, né, o gimbal sobe bastante brusco na hora do pouso. Isso é uma característica desse drone também, né? Embora ele já vinha em zero, né, ele está muito bom. Olha o meu outro drone ali, o Mini 3 Pro. Pousado. Tranquilo, numa boa, o drone veio tranquilamente, sossegado, um excelente drone. E cumpriu bem legal. Eu ainda vou fazer alguns outros voos com esses pontos, com o POI, né? Point of Interest. Então é bem legal o droninho, vale a pena, é um drone que eu estou realmente apaixonado por ele, tá? Olha o Mini 3 subindo, lá vai ele para mais um voo.
E assim vamos voando aqui no nosso grupo. E entre no meu canal, tá? Entre no meu canal. Eu acho que tem bastante drone, bastante filme lá. Opa, tem drone também bastante. Se inscreva no canal, deixe um like. Eu agradeço, o canal cresce, né? Temos vários voos ainda a fazer. Esperem que tem muitos voos com esse drone, utilizando realmente todas as características. Eu vou aprendendo cada característica, tentando passar aqui em português. Visto que eu não havia nenhum vídeo desse tipo em português, tá? Eu só vi em inglês, tá bom? Então um abraço a todos e bons voos!